Meus amados irmãos, dando continuidade à doutrina das últimas coisas, eu fiquei encarregado de trazer para vocês a respeito do milênio. E todos nós sabemos que há um debate, dentro dessa área, de algumas correntes. E como nós iremos caminhar aqui hoje? Muito simples. Nós vamos apresentar as correntes que envolvem o milênio. Logo depois nós vamos trabalhar um pouco o texto de Apocalipse, capítulo 20, que é justamente os versos 1 ao 6, que vai tratar sobre o milênio, que vai citar sobre a questão de 1000 anos. Tá bom? Então vamos ver algumas correntes, as correntes que trabalham esse assunto, e depois a gente vai ver a questão de Apocalipse, capítulo 20. Meus irmãos, a primeira corrente dentro dessa área é a posição pré-milenista, tá? Eu trouxe esse recorte de um livro que trabalha justamente toda a teologia, como também todos os livros da Bíblia em gráficos. Eu achei interessante trazermos esse recorte para que os irmãos possam ter uma ideia. Então, olha aí, irmãos, a posição pré-milenista. Os pré-milenistas creem que Cristo voltará antes do milênio, interpretando literalmente o texto de Apocalipse 20. Sustentam que Cristo reinará na terra por um período literal de 1000 anos. Dentro deste âmbito geral de concordância, há várias posições diferentes, sendo duas as mais prevalecentes. Está aí, a posição pré-milenista, que é o pré-tribulacionista, e o pré-milenista pós-tribulacionista. Os especialistas que adotam a posição pré-milenista, pré-tribulacionista, argumentam que há dois povos de Deus, Israel e a igreja, com dois programas proféticos diferentes. Então, de acordo com esta posição, a igreja será arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação. Após a tribulação, Cristo retornará para estabelecer um reino de 1000 anos, centralizado em Jerusalém, envolvendo a reconstituição do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O reino milenar terminará com uma fútil rebelião das forças do mal, e após essa data virá o julgamento final e o início do reino eterno. Então vocês podem ver aí no gráfico: morte, ressurreição, ascensão de Cristo, a era da igreja. Depois nós teremos a grande tribulação, 7 anos. Os pré-milenistas, eles defendem que nesses 7 anos o Senhor virá nas nuvens de uma maneira bem secreta, e ele arrebatará a sua igreja, e os demais ficarão aqui, E aí eles passarão por 7 anos de tribulação. Depois vem a segunda vinda de Cristo, que ele vai reinar durante 1000 anos. Então, vamos colocar assim, os remanescentes que ficaram dentro dessa grande tribulação, que perseveraram na fé ali, Lembram daquele filme, Deixados para Trás? Basicamente é uma visão pré-milenista. Jesus vem de uma forma secreta, leva os seus, mas aqueles que diziam que eram de Jesus, mas não eram, ficam, e aí eles vão provar 7 anos de tribulação. Então eles vão lutar ferrenhamente, se esconder em cavernas e tal. Estou retratando aqui basicamente o filme. E depois Jesus vem numa segunda vinda e leva esses que perseveraram, tá? E aí ele reina por 1000 anos, e logo depois vem o reino eterno de Cristo e o julgamento final. Joia? Então essa é uma posição pré-milenista. Ela é uma posição das mais antigas, tá?
beira ali primeiro século, final de primeiro século para início de segundo século, tá certo? Então essa é uma visão pré-milenista que eu não concordo, tá? Lá na frente a gente vai ver, a gente vai tentar rebater essa visão pré-milenista apresentando a visão amilenista, tá? Então pré, o nome já diz, né? Antes do milênio, tá ok? A outra posição é a pré-milenista ainda, agora só que pós-tribulacionista. Então olha o que diz aí, ó. Estudiosos que adotam a posição pré-milenista, pós-tribulacionista, afirmam que Cristo retornará no final dos 7 anos da tribulação para estabelecer o reino do milênio. Então, ele vem depois, tá? Retornará no final dos 7 anos da tribulação para estabelecer o reino do milênio. Esse reino terminará com a rebelião das forças do mal e o juízo. Essa posição, com frequência, interpreta a profecia de forma não literal e normalmente não encara Israel e a igreja como objetivos de planos históricos divinos completamente diferentes. Ao contrário, Israel e a igreja, em última análise, formam um único povo de Deus. Aqui é a única diferença, que para os pré-milenistas históricos, eles fazem a distinção entre Israel e a igreja. Já os pós-tribulacionistas, que seguem a visão pré-milenista, eles não fazem essa distinção. É uma coisa só. Essa é a única diferença. Então, os pré-milenistas de ambos os tipos adotam uma abordagem futurista para o livro de Apocalipse, que nós vamos ver lá na frente 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse, tá? Então, basicamente, o gráfico nos ensina isso aí, ó. Mesma coisa, morte e ressurreição, ascensão de Cristo, grande tribulação, 7 anos, milênio, reino eterno de Cristo e julgamento final. A outra posição é a pós-milenista. O termo milênio significa 1000 e corresponde a um reinado de Cristo com a duração de 1000 anos. E aí está lá dizendo isso em Apocalipse 20, verso 1 ao 6, que a gente vai ler já já. Alguns cristãos creem que o milênio será uma era de bênção sobre a terra. Alguns creem que o milênio é a presente era da igreja, um período de duração indefinida, ou que o milênio seja uma forma de se referir à eternidade. A única menção específica sobre o milênio na Bíblia é o capítulo 20 do Apocalipse. Os intérpretes diferem em larga escala em sua compreensão do termo ou em como ele ocorrerá. Pós-milenistas esperam a volta visível de Cristo após o milênio. Esperam que Deus use o ensino e a pregação da igreja para introduzir um longo período. Alguns interpretam os 1000 anos literalmente, outros simbolicamente, de paz e justiça antes da volta de Cristo. Pós-milenistas normalmente adotam a abordagem pretérita ou histórica do Apocalipse. Então vejam aí, gente, que para os pós-milenistas haverá um momento de paz da igreja. Com a morte e a ressurreição e ascensão de Cristo, o mistério da igreja culmina em longo período de paz e justiça antes da volta de Cristo. E aí Jesus vem na sua segunda vinda, o julgamento final e o reino eterno de Cristo. Então, para os pós-milenistas haverá um período de 1000 anos, literalmente, 999 mais 1, de paz, de unidade. Tá joia? Então, isso é uma visão pós-milenista. A visão pós-milenista, ela surgiu, muitos historiadores informam que a visão pós-milenista ela surgiu depois da Reforma Protestante. Quem segue muito a visão pós-milenista são os pentecostais, da linha pentecostal, neopentecostal. Muitos seguem essa linha pós-milenista, crendo que haverá um momento de
paz na igreja. Gente, por exemplo, alguns grandes homens, teólogos, avivalistas, por exemplo, seguiam essa linha pós-modernista, pensando que naquele período de avivamento da igreja surgiria um momento de paz. Então muitos seguiram essa visão pós-milenista. Quer um exemplo de um pós-milenista? Jonathan Edwards. Ele era pós-milenista. Ele cria nisso. João Calvino, Lutero, Agostinho, eles eram o quê? Amilenistas. Então assim, por eles passarem por esses períodos de avivamento, eles imaginavam que por passarem por um período de avivamento, estava chegando o milênio, a era de paz. E aí eles passariam 1000 anos e logo depois Jesus viria em sua segunda vinda. Tá joia? Por fim, a posição amilenista. Os amilenistas interpretam o reino milenar de Cristo num sentido ideal ou espiritual. Embora creiam na segunda vinda, rejeitam a ideia de um reino literal de 1000 anos sobre a terra. Alguns veem o reinado de Cristo como tendo começado durante seu ministério terreno, ou na ocasião da sua ressurreição. Citam a declaração de Pedro de que Cristo agora reina à mão direita de Deus, Pai, está lá em Atos capítulo 2. Igreja, Israel e igreja formam um único povo de Deus, e as promessas de um reino feitas a Israel aplicam-se à era da igreja, ou à existência eterna do novo céu e nova terra. A abordagem milenista em geral aceita a interpretação idealista do Apocalipse. Então, gente, para os amilenistas, nós cremos que o milênio teve início justamente na morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Para nós, amilenistas, já estamos vivendo o milênio. Nós não temos essa ideia do milênio de forma literal, 999 mais um. Não. Para nós, amilenistas, Jesus, ele já reina. Temos a sua palavra, o Evangelho. Ele está conosco. Ele é poderoso. Ele amarrou Satanás, ou melhor, aprisionou Satanás. Satanás não domina, tá? Então a gente precisa entender isso. Então, para nós, amilenistas, nós não cremos nessa ideia de passarmos 1000 anos, ou então a igreja chegar num momento de paz, ou 7 anos de tribulação. Para nós, irmãos, não haverá um futuro literal de 1000 anos. Então, para que vocês possam, apenas questão de curiosidade, por que usamos amilenismo? Porque o no grego é uma partícula de negação. Então, amilenista nega a ideia literal de 1000 anos. Então, para nós, entendemos o que? Estamos já vivendo atualmente esse milênio, tá ok? Então Jesus reina, tá? O seu reinado está presente no mundo, através da sua palavra, do seu Espírito e da igreja. E como eu havia dito, nós cremos que no momento em que Jesus, ele morre, ressuscita e vai assunto aos céus, Satanás, ele perde totalmente os seus 2 poderes que ele tinha. O de acusar os crentes, ele não acusa mais, ele não vai mais acusar ninguém, e de enganar as nações, ou seja, de impedir que o evangelho ele seja expandido. Então, para nós, quando Jesus ele
morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, Satanás, ele perdeu esses poderes. Ele está acorrentado, ele está amarrado, ele está preso. Agora, como um cachorro que é preso numa corrente, tem um limite, certo? Tem um limite. Então, ele tem uma área que ele pode atuar livremente, mas é até onde termina a corrente, porque o Senhor colocou isso nele. Então ele hoje não tem o poder de impedir, por exemplo, o avanço da igreja. Não tem. Ele hoje não acusa os crentes. Ouvindo o professor Leandro Lima, ele traz uma questão bem interessante. Ele diz assim que Satanás, ele se utiliza de brechas que nós damos para que ele venha a atuar. Porque não é dito lá em Pedro que ele é está ao nosso derredor, não é assim? Bradando como um leão, procurando a quem devorar. Então, ele atua nas brechas que nós damos a ele. Então, nós amilenistas, nós não cremos no milênio de forma literal, já estamos vivendo este milênio, tá? E nós não sabemos o tempo, nós não sabemos. O que cremos é que terminou o milênio, Jesus vem, arrebata a sua igreja e já faz o julgamento final, que nós vamos estudar isso um pouco lá na frente, né? Numa outra oportunidade, vamos falar sobre o julgamento final, e aí vem o reino eterno, tá? Então, a maioria dos reformadores seguem a linha amilenista. Há outros reformadores que creem no pós e no pré, sim, mas aí eles ficam numa sinuca de bico quando chega justamente em Apocalipse capítulo 20. Fica aquela questão, né? Se é literal, se não é. Então, fica difícil para eles se explicarem disso aí. Hoje a visão pós-milenista não é tão difundida mais assim, né? Como era no início. Hoje as posições mais divulgadas são as posições pré-milenismo e o amilenismo. Tá joia? Então, gente, o problema disso tudo está aqui, ó, em Apocalipse capítulo 20, e eu gostaria que você abrisse, e alguém leia, por favor. Gente, 4 posições sobre o Apocalipse de abordagem interpretativa. Então é preciso que a gente entenda do porquê várias interpretações desse texto. Porque alguns seguem essas linhas de abordagem interpretativa. Por exemplo, a preterista. Está aí, ó, todos. Qual é o tema principal dos preteristas?
é que todos os acontecimentos do Apocalipse foram cumpridos durante o Império Romano. Então, tudo o que aconteceu, toda essa visão que João teve do Apocalipse, se cumpriu lá no Império Romano. Já a abordagem interpretativa histórica tem como tese principal dizendo o seguinte: o Apocalipse é um panorama da história da igreja, desde a época apostólica até a consumação. Já os idealistas, essa abordagem, tem tese principal o seguinte: o Apocalipse não é o panorama de acontecimentos reais, mas o retrato da luta espiritual entre o bem e o mal. Os futuristas, eles começam no capítulo 4, dizendo que o Apocalipse prevê eventos futuros que acompanharão o final dos tempos. Então, os amilenistas, eles abordam o Apocalipse, interpretam o Apocalipse, justamente utilizando da abordagem idealista. Para nós, de fato, não são acontecimentos reais, mas é um retrato da luta espiritual entre o bem e o mal, tá? E aí, gente, tendo isso na nossa mente, essas abordagens interpretativas, e seguindo a linha idealista, a ordem dos eventos, precisamos entender isso, que os idealistas, eles interpretam o capítulo 20 justamente dentro de uma ordem dos eventos como ela é demonstrada na Escritura. Por exemplo, a expressão 1000 anos aparece no versículo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De fato, é errado afirmar: eu não acredito nos mil anos ou no milênio. Por quê? Porque está na Escritura, está dito aqui, tá? Então aí, qual a ordem dos eventos? Então, se a gente seguir essa ordem que é apresentada na Escritura, vamos encontrar o quê? O milênio, o pouco de tempo de Satanás, que está dizendo no texto, a segunda vinda e a ressurreição de todos os mortos, e aí vem o juízo final. Não tem como a gente inverter a ordem, como os pré fazem, como os pós fazem. Vem primeiro um reinado de paz, para depois vir a segunda vinda. Vem 7 anos de tribulação, Jesus vem de forma secreta, arrebata-os da sua igreja, os que estavam na igreja, né, que diziam que eram crentes, que não são, ficaram. Não tem como, eles misturam a ordem. Então, a ordem que é apresentada aqui no capítulo 20, nesses versos, está aí, ó: o milênio, o pouco de tempo de Satanás, a segunda vinda e a ressurreição de todos os mortos. Ok, gente? Então, nós precisamos compreender a Bíblia da forma como ela é. Como ela é. Nós temos que seguir esta ordem, porque é assim que nós iremos compreender exatamente o que ela está querendo dizer. Tá joia? Os símbolos descritivos nos versículos 1 e 3. Tendo em mente os versos 1 ao 3, vejam lá, João, ele vê o quê? Um anjo. Não é assim que diz o texto? Um anjo. Esse anjo desce de onde? Do céu. Este anjo tem o que nas mãos? Chave. Essa chave ele vai fechar o que? O abismo. Tá joia? Ele fecha o abismo. Alguns dizem que este abismo era um porão, interpretam assim, um porão, né? Muito fundo, ou melhor, um poço, muito fundo, com uma tampa lá, né? A gente tem que entender que João, ele vê, tem a visão, e João, ele vai se utilizar
do seu momento. Ele vai se utilizar daquilo que ele estava vivendo ao seu redor. Por exemplo, João, ele fala que o inferno é o quê? Fogo. Não é assim que ele diz, né? Fogo. Cheira o quê? Enxofre. Por quê? Será que o inferno é isso mesmo? Será que o inferno é fogo, fogo, fogo? Será que tem esse cheiro de enxofre? Eu creio que não. Por quê? Porque eu entendo que João se utilizou de um elemento que era terrível de suportar, o enxofre, tá? E se utilizou do fogo, que a morte na fogueira era terrível. E João faz essa correlação, dizendo, olha, o inferno é assim. Porque inferno, para nós, é o quê? A ausência de Deus. Se Deus não estiver, meu irmão, é um inferno. Tá? Então ele pega essa questão do abismo, diz que esse anjo está com essa chave, e ele vem para fechar o abismo. Então o abismo é uma cova profunda, quer dizer um poço com uma tampa em cima. Na mão do anjo está uma corrente com duas pontas pendentes. João, de repente, vê quem? O dragão. Forte, astucioso, um dragão horrível. Esse dragão é quem? É a antiga serpente, irmãos. Aquela serpente esperta e enganosa. Ela agora aparece como um dragão. João nota que o poderoso anjo supera o dragão. E o que é que o anjo faz? Prende o dragão. Tá certo? Ele prende a antiga serpente com tanta firmeza que ela permanecerá presa por 1000 anos. Lembrando que nós que somos amilenistas não cremos que os 1000 anos são 1000 anos literais, ou literal, né? 999 mais um. E aí o anjo faz o quê? O anjo lança esta serpente na cova, fecha a tampa por cima dela, e ele chega a selar a tampa. Então, isso aqui, irmãos, que vimos, é o que aconteceu nos versículos 1 ao 3. Não tem muito mistério aí, não. Não tem. O anjo vem com as chaves, as correntes, prende, tá certo? E aí, esse dragão, ele é o diabo, tá? Vocês querem um exemplo disso aqui? Que essa questão desse confinamento dele, né? Passagens, por exemplo, como Mateus, capítulo 12, verso 29. Alguém leia, por favor. Abram, por favor, em Lucas, capítulo 10, versos 17 e 18. Vocês vão ver que isso que João está relatando aqui, esses textos vão mostrar claramente o seu significado. Um outro texto que é muito longo, nós não vamos ler aqui, você pode ler em casa, é João capítulo 12, dos versos 20 ao 32. Por exemplo, Mateus, o que é que diz Mateus 12, verso 29? Leia, por favor, o 28. Ou 27. Comece pelo 27. Está vendo? Leiam, por exemplo, vocês percebam, leia Lucas 10, para a gente já seguir adiante, para não ficar parando. 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está vendo? Então, gente,
esses textos, eles irão nos mostrar que o Senhor, Ele amarrou o homem valente. Ou seja, quem é esse homem valente? Beelzebu, o demônio. Em que sentido? Aí está em Lucas 10 e João capítulo 12. Esses dois textos, eles irão nos indicar claramente que isso foi feito no sentido em que Jesus, ele restringiu o poder de Satanás de forma que ele não pode mais impedir a expansão do evangelho para as nações do mundo. Vocês viram aí que quando os 70 missionários voltaram, o que foi que Jesus disse? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmãos, quando os gregos desejaram ver Jesus, que o nosso Senhor exclamou: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Notem, meus irmãos, todos, não só os judeus, mas também os gregos. Então, quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele prendeu Satanás. Satanás agora não vai mais impedir o avanço da igreja, porque o próprio Senhor, ele disse que todos viriam até ele, judeus e grego. E quando nós lemos as Escrituras, a partir, por exemplo, do livro de Atos, percebemos a expansão da igreja até os dias atuais. Então ele não pode fazer. Então, irmãos, nós precisamos perceber que durante a antiga dispensação, a salvação foi quase restrita aos judeus. Mas agora tudo ficou diferente. A igreja tornou-se o quê? Tornou-se internacional. O evangelho santificado da salvação se expande para cada vez mais distante e de modo mais amplo, e os eleitos de Deus são reunidos por todo o mundo. Então, esta era do evangelho é o primeiro dos dois sinais preliminares. Veja depois o capítulo 24. Amados, a milenar prisão de Satanás significa então que durante o presente milênio, ou a era do evangelho, que começa com a primeira vinda de Cristo, até onde concerne a este mundo, estende-se quase até a sua segunda vinda. O diabo está amarrado no sentido de que ele está impossibilitado de impedir a expansão da igreja entre as nações do mundo por meio de um ativo programa missionário, e ele não pode manipular as nações. Por isso que nós rejeitamos completamente a ideia de que todo mundo será convertido, ou que por leis melhores, programa de distribuição de riquezas e etc., o céu descerá finalmente à terra. Nada disso, irmãos. Nós precisamos entender que Satanás sempre fará muito dano. Agora, dentro da esfera, né? Dentro da esfera na qual ele mostra a sua influência. É o cachorro na corrente. Nunca esqueçam disso. Ele vai agir furiosamente. Ele vai querer morder. Não chegue perto dele não, que ele vai morder. Então precisamos perceber isso, irmãos, que Apocalipse 20 também ensina que, embora o diabo faça muito dano, e ele está firmemente amarrado, no sentido de que durante esta era do evangelho ele não pode impedir os eleitos de todo o mundo
de rejeitarem sua mentira e aceitarem a santificada verdade revelada por Deus no seu mundo. Joia? Qual o significado deste aprisionamento do dragão? Está aí, o dragão é o diabo. Lemos isso aqui, irmãos. Tá? Significa que durante o presente milênio, a era do Evangelho, que começa com a primeira vinda de Cristo, estende-se quase até a sua segunda vinda, o diabo está amarrado, ele está impossibilitado de impedir a expansão da igreja entre as nações do mundo. Ok? Apocalipse 20 também vai nos ensinar que, embora o diabo faça muito dano, aqui, ó, com respeito a uma coisa, ele está firmemente amarrado, no sentido de que durante esta era do Evangelho ele não pode impedir os eleitos de todo mundo a rejeitarem sua mentira. Qual o significado do reinado dos santos? E aí a gente vai para os versos 4 ao verso 6, que diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então está aí, irmãos, a relação entre a prisão de Satanás e o reino dos santos. É em relação ao reinado pessoal de nosso mediador divino e humano que Satanás está preso, de forma que a influência dele na terra definitivamente é restrita em um aspecto, como já vimos. É em relação ao mesmo reinado pessoal de Jesus e desde o céu que as almas dos crentes que partirão estão reinando. Então isso já foi dito aqui. Quem parte já está reinando com o Senhor, já está gozando do reinado. Tá certo? Não tem essa questão de espera. E sobre o reinado dos 1000 anos, quando ocorrerá? Você pode se perguntar, quando vai ocorrer o reinado de 1000 anos? E aí, meus irmãos, nós percebemos o seguinte, que foi indicado que na terra, o milênio ou os 1000 anos abrange o período da primeira até a segunda vinda de Cristo. Na terra, o milênio terminará justamente pouco antes da segunda vinda, para ceder espaço ao pouco tempo de Satanás, um período de grande tribulação para a igreja, o tempo do anticristo, que precederá imediatamente o retorno glorioso de Cristo. Naturalmente, meus irmãos, que no céu não haverá nenhum tal pouco tempo. Portanto, irmãos, o reinado dos santos se estende totalmente desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Claro que isso não vai se estender além da segunda vinda. Por quê? Os santos, eles não reinarão com Cristo no céu, e igualmente após o retorno de Cristo para o julgamento? Claramente, irmãos, nos versos 4 ao 6, você nota que o reinado dos santos é de fato o reinado de suas almas. Porque depois da segunda vinda de Cristo, não somente as almas reinarão, mas a alma e o corpo. Portanto, amados, o milênio no céu se estende até a segunda vinda e a ressurreição, não além deste ponto, tá? Então, quando acontece, já acontece, ok? Passou aí?
Deu uma pane aqui, boy. Só um instante, irmãos. Voltou. Onde ocorrerá? Ocorrerá, irmãos, onde os tronos estiverem. Porque nós lemos aí na Escritura o seguinte: vi também o quê? Tronos. João viu tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, quando você lê o livro inteiro de Apocalipse, o trono de Cristo e de seu povo sempre esteve aonde? No céu. Sempre esteve no céu. Ali também, irmãos, é onde as almas dos mártires moram, em seu estado desencarnado. Porque quando lemos lá, João diz o seguinte: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. O que é que João viu? Almas. João não viu corpos. João viu almas. Essas almas desencarnadas estão vivendo aonde? No céu e não na terra. E também onde Jesus vive. Porque nós lemos o quê? E viveram e reinaram com quem? Com Cristo. Então, irmãos, de acordo com o Apocalipse, o Cordeiro é representado como que vivendo no céu. Portanto, amados, o reinado de 1000 anos acontece aonde? No céu. É naquele lugar e não aqui. É lá. Qual o seu caráter? É um viver, irmãos, com Cristo. Porque nós vimos no texto que João diz o quê? E viveram e reinaram. Lá no céu. Percebemos lá, irmãos, almas são ilustradas como que tomando parte em todas as atividades do Mestre. Eles estão com ele no monte divino de Sião. Simbolicamente, elas seguem-no em quê? Em cavalos brancos. Julgam com ele e constantemente o louvam pelos juízos íntegros. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Elas têm uma parte em sua glória real. Portanto, irmãos, elas se assentam com ele em seu trono. Elas recebem o seu nome em suas frontes. Não somente ele, mas também cada uma delas recebe uma coroa dourada, as quais elas depositam em adoração diante do seu trono. Então o reinado de 1000 anos ocorre no céu. E estas almas que estão lá recebem uma coroa. As quais elas depositam em adoração diante de seu trono. E aí, irmãos, quem dele participa? O texto diz que as almas dos mártires são os primeiros a participarem disto. Diz o texto: decapitados por causa do testemunho de Jesus. Segundo também todos os outros crentes que descansam em Jesus, descansaram em Jesus, tanto quantos não adoraram a besta. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: que os irmãos que seguem uma visão pré-milenista ou uma visão pós-milenista, como eu já disse, são
irmãos, o mais importante não é a discussão entre os pós, os pré e os amilenistas. O mais importante é que as três correntes creem na volta do Cordeiro, na volta de Cristo. Isso tudo aqui, irmãos, é interessante, geram muitas discussões, sim, mas o mais importante é que Jesus irá voltar. E aí, irmãos, qual é a aplicação para nós? Esperança em relação ao futuro. Nós teremos um futuro maravilhoso, nós teremos um futuro certo, um futuro com o Senhor, reinando junto com Ele, gozando de alegria eterna. Então, podemos aplicar essa ideia do milênio dentro disto, tendo esta esperança em relação ao futuro. Na visão milenista, irmãos, Cristo está reinando. O milênio nos leva a refletir nisto, que Cristo Ele está reinando, que temos a sua palavra, que temos o seu evangelho, que temos a possibilidade de pregarmos este evangelho e de vermos vidas se convertendo ao Senhor, consequentemente a igreja do Senhor se expandindo. Muitos se levantaram para tentarem acabar com a igreja e não conseguiram. Temos essa certeza de que Satanás está amarrado, está preso. Uma outra aplicação, irmãos, é que temos essa autoridade, Ele nos dá essa autoridade de ir e fazer o quê? Discípulos. Nesse período de 1000 anos, nós temos essa autoridade de fazermos discípulos, de irmos e pregarmos o evangelho. E por fim, irmãos, é que temos a certeza de que Cristo voltará. Na minha ótica, o milênio deve me levar a refletir nisso aqui. Nessa esperança, nessa certeza que eu estou aqui de passagem e que o futuro que me espera é um futuro glorioso. O milênio me leva a refletir que Cristo está reinando, que Ele tem autoridade em todos os lugares, em todos os tempos. Nós somos o seu povo, Ele reina em nossos corações, a igreja se expande. Tenho essa oportunidade e autoridade de poder ir e fazer discípulos nesse período de 1000 anos e ter essa certeza de que Cristo vai voltar. Então, quando eu estudo sobre o milênio, é legal, é complicado, é uma coisa meio assim, mas, por fim, irmãos, o que eu posso aplicar na minha vida são essas coisas. Principalmente, Jesus vai voltar. Tá certo, irmãos? Então, basicamente, quando se trata da doutrina das últimas coisas, especificamente do milênio, há essas três correntes, essas três posições. Os pré-milenistas, os históricos, os pré-milenistas tribulacionistas. A diferença é que os pré-milenistas históricos creem na divisão de Israel e de igreja, né? E os tribulacionistas, eles não fazem essa distinção, é um povo só, tá? Já os pós-milenistas informam que vem primeiro um período de paz, 1000 anos de paz, de harmonia, né? E depois é que Jesus vai vir pela segunda vez. E os amilenistas creem que o milênio já estamos vivendo, já estamos passando por esse momento. E aí você pode perguntar, mas está perto? Está longe?
Irmãos, o que eu posso lhe dizer é o que a Bíblia nos diz: que devemos vigiar, que devemos orar. A Bíblia diz que a sua volta é como que um ladrão que vem e entra na casa, né? Vem sem dizer nada, de forma inesperada. E a Bíblia nos diz que devemos nos preparar para este grande dia glorioso. Ele pode voltar já já, daqui a alguns segundos, ou pode voltar só quando os meus bisnetos estiverem aí, não sei. O que deve estar no nosso coração, irmãos, não é saber o tempo. O que deve estar no nosso coração é a seguinte frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Alguma pergunta? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, passo para os universitários.